E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, como vocês já sabem, né? Vocês, o meu um inscrito, que sendo bem sincero, eu não sei se é a minha outra conta que seguiu, que eu não me lembro. Mas enfim, faz muito tempo que eu não posto um vídeo no canal. Eu tava me cobrando um pouco pra fazer isso. E eu. E essa questão aqui que vocês estão vendo aí, né? Eu já tive a ideia de postar ela faz muito tempo. Porque foi uma questão assim que eu adorei muito fazer, né? E, e eu tava pensando em postar ela, né? Eu tava tentando resolver ela de novo, né? Só que eu não me lembrava assim como eu resolvi, sabe? Mas isso que eu acho legal tentar de novo, né? Então eu tentei fazer. E eu lembro que no dia que eu resolvi essa questão, que foi em uma Olimpíada, né? Essa questão é de uma Olimpíada de matemática do meu estado, né? São, acho que era 4 horas de prova, 4 problemas. Esse era o quarto problema. E, e essa questão, acho que muita gente foi a que o pessoal mais errou, eu acho. Ou que menos respondeu, não sei. Enfim, sei que na hora não tá saindo de jeito nenhum, até que eu tive uma inspiração, sabe? E, nossa, saiu, sabe? Acho que quem faz Olimpíada assim entende como é a sensação, né? E eu tava resolvendo aqui de novo, né? E eu tinha uma vaga ideia de como resolvia, né? Sendo que, tipo, não tava saindo, sabe, de jeito nenhum. Eu, cara, como é que eu resolvi isso? Até que eu tive a mesma inspiração de antes. Eu sentia exatamente a mesma coisa de antes. Caraca, foi tão prazeroso aquilo. Então, eu vim aqui gravar sem roteiro nenhum mesmo. Talvez eu nem saiba explicar direito, mas eu quero tentar explicar como é que resolve essa questão aqui. Enfim, como eu já disse, é uma questão da Olimpíada do meu estado. O nome é OMRN, é da prova de 2024. Enfim, dado que você tem essas duas expressões aí, né? Que recentemente eu ando a usar muito essa cor de lápis, eu tenho gostado muito. Não sei nem porque eu falei isso, mas enfim. Então tá, você tem essas duas expressões aí, né? E a questão pede, determine o valor de seno de A, B, enfim, essa coisa aí, né? Então, você pode pausar aí para tentar resolver, né? Recomendo, é uma questão muito legal. Talvez você demore. Depende do seu nível de habilidade, né? Mas eu mesmo na prova demorei acho que 1 hora ou mais. Enfim. Mas assim que você entende a sacada, não deve demorar muito tempo, não. Enfim. Pode usar seu tempo aí, vou resolver agora. Geralmente eu acho que nesse tipo de questão, duas ideias que você pode ter primeiramente, olhar para a expressão final, né? E também para as expressões que você tem, né? Por exemplo, na expressão final, ele só fala em seno, né? Sendo que nas expressões iniciais, ele só mostra cosseno, né? Então, uma ideia seria escrever o valor do seno em função do cosseno, né? Todo mundo sabe que pela identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de algum ângulo, chama aqui de alfa, mais seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, né? Então, o seno ao quadrado não, né? Botar logo o seno desse ângulo, né? Seria igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado. Então tá, se a gente conseguir chegar por meio dessas expressões aqui, conseguir chegar numa expressão que seja esse valor multiplicado por isso aqui em cada um desses ângulos, né? A gente mata essa questão, né? E então, a recomendação que eu geralmente... Recomendação não, né? Porque eu não sou um especialista aqui, né? Pra ser sincero. Mas o que eu geralmente tento fazer, né? Nesse tipo de questão é fatorar, né? Tentar achar meio que alguma coisa em comum que talvez possa ajudar ou não, né? Enfim. Eu acho que são sacadas que você tem depois de fazer muitas questões, né? Enfim. Uma ideia que você pode ter é subtrair ou somar as duas expressões, não é? Enfim. Vou, por exemplo, somar as duas expressões. E para facilitar minha vida, né? Eu vou chamar o cosseno ao quadrado de alfa
de A, o cosseno de beta de B, e o cosseno de gama, eu acho que é assim que se chama, né? Gama, chamado de C. Então, vou reescrever essa expressão aí, né? Seria A mais B mais C mais ABC. ABC é o time aqui do meu estado, né? Mas eu não torço, pra ser sincero. Sou mais Barcelona. Salve aí, torcedores do Barcelona. Então tá. É igual a 1, 2, 7, 3, 8, 4, 5. Uma coisa que você já pode observar aqui também é que... Qual o nome? 845, né? É um divisor de 425. Bom, eu ia somar isso aqui, né? Então, sendo que eu escrevi isso aqui. Mas... Isso aqui é só uma combinação, né? De todos os tempos, né? Enfim. Mais... AB... Mais AC... Mais BC... Isso aí é igual à soma das duas expressões, né? E, como eu falei, né? 845 é um divisor de 425, né? Então, a multiplicação seria 845 vezes 5, dá igual a 425, né? Então, eu vou multiplicar esse termo aqui de cima por 5 também, para, enfim, somar os dois, né? Soma de frações com o mesmo denominador, né? Você só soma o numerador. Então, seria 2532 mais 1273 vezes 5, que eu não sou aquelas criancinhas gênias, né? Então vou pegar aqui minha calculadora. Vezes 5 dá 6.365. Ah, 6.365 dividido por 4.225. Somado isso vai dar 2532, vai dar 8.897 dividido por 4.225. Então tá, eu fiz isso, mas de que adiantou fazer isso aqui? Bom, é nessa hora que você tem que ter a sacada, que sinceramente eu não tenho ideia de como eu tive, né? Mas eu acho que você tem fazendo muitas práticas, né? Enfim, e Deus abençoe que eu tive essa ideia. Você tem que observar que geralmente nesse tipo de questão você quer fatorar uma expressão dessas de modo que seja uma multiplicação de algum termo, né? Um termo com algum outro, né? Então, por exemplo, observe que, pensando em algum caso mais simples, né? Observe que se eu multiplicasse 1 mais A por 1 mais B, ficaria 1 vezes 1, 1 vezes B, B, A vezes 1, A, mais A vezes B. Observe que já tem todos os termos que tem aqui, né? A, B, AB. Agora, se eu multiplicasse cada termo por C, quer dizer, por 1 mais C, né? Ficaria ficaria 1 mais B, multiplicando, começando pelo 1, né? Multiplicando 1 por todos os termos. 1 mais B mais A, é só repetir, né? Mais A mais AB. Agora multiplicando tudo por C, ficaria C mais BC mais AC mais AB. Mais AB. Não, mais AB vezes C, né? Mais ABC. Então, observe que a gente chegou aqui. A gente chegou justamente nessa expressão, né? Na expressão que a gente somou, né? Somando as duas expressões, a gente obteve essa expressão. E essa multiplicação aqui, que seria a mesma que essa multiplicação aqui, né? É justamente essa expressão, sendo que com mais 1. Então, basta eu somar
um dos dois lados, né? Pra ficar aquela expressão. Mais um que, sinceramente, eu não sei quanto isso aqui dá, mas enfim. Vou deixar por aí. Deixar aí por enquanto, né? Então tá, mas o que a gente quer não seria porque a gente não queria achar o seno em função do cosseno, né? E no final, esse produto, né, ficaria assim, né? P igual a 4.225 dividido por 3 vezes raiz de 1 menos seno não, cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 menos cosseno ao quadrado de beta e o cosseno ao quadrado de gama, né? 1 menos cosseno ao quadrado de gama. Sendo que isso aí que, tipo, se a gente fosse, né, aplicar a raiz disso aqui, né, não é a mesma expressão, né, porque o A não tá ao quadrado, né, e não é nem negativo, né. E, assim, eu vou fazer aqui no vídeo também, né, mas se você subtrai essa expressão daqui... Não, pera. Enfim, se você subtrai uma expressão pela outra, você vai obter 1 menos A... Seria esse produto aqui, né? Se você subtrair uma expressão pela outra. Eu vou fazer aqui só para vocês checarem, né? Começando pelo 1, multiplicando os dois tempos. 1 mais... Não, mais não, né? Menos. 1 menos B... menos A... mais AB, né? Porque menos com menos dá mais. E multiplicando isso por 1 menos C. Começando multiplicando todos os termos pelo 1. Vou só repetir. Que é 1 menos B menos A menos A... Não, mais AB. Agora multiplicando C. Ficaria menos C mais BC mais AC menos ABC. Então, o que é isso aqui? É justamente eu pegar essa expressão aqui e subtrair por essa. Percebe? Porque eu chamei o cosseno de alfa de A, aí tá aqui negativo, né? A mesma coisa com o cosseno de beta, o cosseno de gama. O que está positivo são os produtos entre os cossenos, né? Enfim, que é justamente essa expressão aqui, só que mais um, né? Mais um. Então tá. É agora que você tem que ter uma sacada, e essa sacada não é tão difícil assim, sinceramente. Eu acho que é bem manjada, que é um produto notável, né? Porque essa expressão aqui, 1 menos cosseno de alfa, e parece familiar, ignore a raiz. Vou reescrever para você. 1 menos A ao quadrado. E parece familiar. E se eu escrever assim? A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, acho que quem já entende de matemática, né? De Olimpíada já deve saber que isso aqui é um produto notável, né? Que seria justamente o produto da soma pela diferença. Nossa, tô todo confuso aqui. O produto da soma pela diferença, que seria, nesse caso aqui, né? Seria 1 menos A sendo o cosseno de alfa, né? Vezes 1 mais A. Isso aqui é igual a 1 ao quadrado menos A ao quadrado. Isso aqui seria justamente o que está aqui dentro, né? E se eu quiser obter a raiz, é só extrair é só botar uma raiz aqui, né? Eu posso fazer isso, né? Enfim. Então, note que eu sei quanto é que vale o produto disso aqui. Opa. Eu sei quanto é que vale esse produto. Porque eu sei que esse produto aqui é a soma das duas expressões, né? Mais um. Botei aqui, né? Pronto.
Aqui. E eu sei que aquele produto aqui é a subtração. É essa expressão aqui subtraída por essa. Então eu vou escrever aqui, né? Me perdoem a confusão, mas eu sou só um amador aqui. Enfim, isso aqui é igual a essa expressão, né? 2532. 2532. Acho que é 4225, né? Isso aí. Exatamente. Subtraído por essa. Eu já calculei quanto é que vale, né? Isso aqui, 1273 multiplicado por 5, né? Que é isso aqui. Eu vou repetir isso aqui, né? 6365. Ficaria menos 6365. Vai dar um valor negativo isso aqui, né? Só que, né? Detalhe, né? Pra não me esquecer, né? Tem o mais 1. Então isso aí daria mais 6, 3. Eu tô aqui na minha calculadora, né? 2532 menos 6365. Eu tô meio lerdo aqui, né? Mais 1. Só que esse mais 1, vocês concordam que eu posso escrever como 4225 dividido por 4225? Já facilita a minha vida, né? Porque tem o mesmo denominador aqui, né? Então isso aí seria igual a mais 4225 seria igual a 392 dividido por 4225. Repetindo o processo aqui, né, também. Isso aqui seria igual a, usando a mesma ideia, né? 8897 mais 4225. Eu falo dígito por dígito porque é mais fácil de lembrar na minha cabeça. Ficaria 13.122, agora eu falei normal, dividido por 4.225. Então tá. Se eu falei que isso aqui, né? Essa expressão final que a gente quer chegar aqui, né? É justamente a raiz disso aqui, né? Que seria o produto da soma pela subtração, quer dizer, pela diferença. Assim que fala, né? Enfim. Então basta eu multiplicar essas duas expressões nas quais eu cheguei, né? Essa aqui e essa aqui. Porque aí ficaria no final. Ficaria 1 menos A vezes 1 mais A vezes 1 mais B vezes 1 menos B e 1 mais C vezes 1 menos C. Sendo que, como eu já falei, né? 1 menos A vezes 1 mais A dá 1 menos A ao quadrado. Mais, quer dizer, não, vezes 1 mais B vezes 1 menos B dá 1 menos B ao quadrado. E 1 mais C vezes 1 menos C dá 1 menos C ao quadrado. Mesma ideia, né? Isso aí vai dar justamente a multiplicação dos dois resultados que a gente obteve aqui, né? Que seria isso aqui vezes isso aqui. Por enquanto, eu sinceramente não me lembro como é que é a resposta, né? Mas eu não vou realizar essa soma porque vai que alguma coisa se cancela aí, né? Sei lá. Seria 13.122 mais 392. É isso aí, né? 392. É. Dividido por 4.225 ao quadrado. Então tá. A gente obteve o que a gente queria ali, né? Que era justamente o que está dentro dessa expressão aqui, né? Só que tá em raiz, né? Então basta eu aplicar a raiz dos dois lados, né?
ficaria justamente o que a gente quer. Raiz disso aqui, raiz disso aqui. Isso aqui tudo seria justamente isso aqui, né? Depois basta a gente multiplicar por 4.225 dividido por 3. Então essa expressão ao quadrado, quer dizer não, a raiz dessa expressão é igual a raiz dessa expressão aqui, né? Você concorda? Vocês concordam, quer dizer? Isso aí seria igual a raiz de, sei lá quanto é isso aqui, 392 dividido por raiz de 4.225 ao quadrado é 4.225 ao quadrado, né? Então tá. Ok, a gente agora sabe quanto equivale seno de alfa vezes seno de beta vezes seno de gama. É gama, né? É gama. Basta, para eu saber quanto equivale P, basta multiplicar por isso aqui, né? Não é não? Então seria vezes 4.225 dividido por 3. Esses dois aqui se cancelam. Então a resposta final seria... Eu vou fazer a soma agora, né? Porque nada se cancelou aqui, pelo visto. 392. Isso aí vai dar raiz de 13.514 dividido por 3. Bom, a resposta final é essa aí. Eu vou pausar rapidinho aqui para ver se essa raiz dá algum valor exato, mas eu acho que na prova eu só deixei assim mesmo. Bom, eu voltei aqui, né, e eu percebi que isso aqui dá um valor totalmente quebrado, e eu lembrei que a solução não era quebrada assim, né? Então eu fui revisar aqui, né, e eu percebi que eu sou um completo adderbal, né, energúmeno, e eu fiz, né, o que eu fiz aqui, né, foi multiplicar essas duas expressões, né, que era essa expressão aqui e essa expressão aqui, que eu apontei. Só que ao invés de multiplicar essas duas expressões, eu somei elas, não sei porquê. E no denominador eu multipliquei, mas enfim. É pra multiplicar aqui, né? Eu sou um idiota. Então aqui dá... Eu não sei que valor isso aqui dá, mas... Enfim, como sou um cara muito preguiçoso, eu olhei aqui a solução já pra ver quanto dá. E também, de acordo com o meu confiável e leal amigo Wolfram Alpha, né? Esse produto aqui, né? É a mesma coisa que 2.268 ao quadrado. Então isso aqui dá... Não dá quanto? Deu um branco aqui. Enfim, acho que dá... Acho que a fatoração disso, né? Quer dizer... Tá, isso aqui vai dar 2.668 dividido por 3, só que tem uma fatoração aqui, né? Quanto é que dá isso aqui dividido por 3? Isso aqui dá... Esqueci que eu tenho calculadora, né? Dá 756, né? Só que como tem uma raiz aqui, né? Então, pode ser tanto negativo quanto positivo o valor, né? Seria mais ou menos 756. Essa é a resposta final. Enfim, gostaram da questão? Eu tô falando sozinho. Enfim, eu falo muito enfim. E é isso, pessoal. Não diria cansado, mas enfim. Essa foi uma questão muito legal, que foi de uma Olimpíada Estadual do meu estado. E eu até lembro que antes de fazer essa prova, né, eu tava com o meu grande amigo Theo. Salve, Theo, se você já tiver descobrido esse canal. E ele tava um pouco nervoso, né? E falando que não tava tão confiante, eu acho, e que a prova vai ser difícil. Aí eu falei pra ele, né? Meu irmão, eu quero que essa prova seja a prova mais difícil que eu já vi na minha vida. Eu quero que venha a questão só pedreira, a questão do ITA, pra eu fazer essa merda e dizer que eu fiz e que eu vou ganhar uma medalha. Dito isso, veio essa questão é bem difícil pra ser humilde. Humilde não, né?
Sendo que eu falei isso. Enfim, e eu fiz essa prova, né? Resolvi essa questão. Eu cheguei nessa resposta, só que eu acho que no final eu fiquei desatento com essa questão de mais ou menos, né? Por ser raiz. Então não fechei por completo essa questão, né? Mas eu terei 70 pontos de 100 na segunda fase da prova, né? Que é justamente essa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com os próximos vídeos.